A pressão está aumentando demais. A possibilidade do Nicolás Maduro continuar na presidência na Venezuela hoje, é o que dizem os analistas do mundo inteiro, é mínima, é ínfima. A pressão está grande demais. E ele está apresentando alguns sinais, né, realmente de surto psicótico, tá, gente? Estão dizendo agora que ele está dizendo agora que o Elon Musk faz parte de uma seita satânica com os Estados Unidos e que ele, né, está defendendo os valores cristãos. Gente, o cara está realmente maluco das ideias, tá? E a comunidade europeia não vai aceitar o resultado da eleição. Não vai aceitar. As tais atas, pessoal, ele tinha um prazo para entregar aquilo ali. O prazo já passou há muito tempo. Ele vai entregar qualquer coisa, né, números fraudados. O Lula com certeza vai aceitar, o México com certeza vai aceitar, a Colômbia com certeza vai aceitar, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, Cuba, esses países vão aceitar e vão dizer que a eleição foi correta. Como o próprio Lula disse, não teve nada de anormal. O que a China e a Rússia mandarem, o Lula faz. Tá? Agora, existe sim uma parcela de medo muito grande. Eu nunca vi o Lula com tanto medo na minha vida, como ele tem do Nicolás Maduro. Por que será que ele tem esse medo todo? Então, quando a comunidade europeia vai lá e fala isso, nós não vamos aceitar, os Estados Unidos já disseram, nós não vamos aceitar, a Argentina já disse, nós não vamos aceitar, não tem como você viabilizar um governo dessa forma, porque se não existe aceitação, o aceite, né, da comunidade europeia, dos Estados Unidos, da Argentina, de vários outros países, inclusive do Chile, esquerdista, onde o Lula está, né, as sanções são inevitáveis. E com a chegada das sanções, não tem como a Venezuela se sustentar. Não tem como. Então, a queda do Nicolás Maduro é inevitável. Tá, pessoal? Mas não é assim que o Lula pensa. Não é assim que o Lula pensa, tá? Vamos lá, vamos continuar. Só abrindo um parênteses aqui, a Folha de São Paulo teve o cinismo de dizer que o Nicolás Maduro está destruindo, né, o legado social do chavismo. Ô, Folha de São Paulo, com todo respeito, vai ver se eu tô na esquina. Eu queria falar outra coisa, mas vai ver se eu tô na esquina. Vai se catar. Seus bobos, seus bobocas. É só isso que dá pra gente falar aqui, mas vocês sabem que a vontade era muito maior. Gente, legado social do chavismo. A Venezuela era o país mais rico da América Latina. Um dos países mais ricos do mundo, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E hoje é um país miserável. Isso começou no Nicolás Maduro? Claro que não. Metade do primeiro mandato do Chávez já começou essa desgraça. Legado social. O que o Hugo Chávez fez foi pegar toda aquela riqueza acumulada, né, que era enorme na Venezuela, e deu aquele migué, né? Vamos fazer isso aqui, programa social aqui, programa social ali. Só que quando você tem esse tipo de administração, que é a mesma que nós temos aqui no Brasil, você para de gerar riqueza, você só dá prejuízo. Então o dinheiro acaba, é inevitável que o dinheiro acabe, né? E aí vem toda a desgraça depois. Então não existe legado social. Fazer legado social com o dinheiro que você recebeu do outro é muito fácil, né? O legado realmente só existe se for sustentável. Não era o caso na época do Chávez e continua não sendo o caso na época do Maduro, no governo Maduro, né? Aí o Lula vai lá, chega no Chile para participar de um evento e ele é questionado por jornalistas assim que chegou por lá. Ô, seu Lula, ô, seu presidente, o que o senhor tem a falar sobre a situação da Venezuela? Aí o Lula não respondeu. Chegou e falou assim, ó, vamos falar sobre o Chile, depois a gente vê aí se fala sobre a Venezuela. É um despreparado. Imagine se fosse o Jair Bolsonaro chegando no Chile e é questionado, né? Ô, presidente, fala aí sobre a questão não sei de quem, de um aliado do Bolsonaro, né? Que tivesse alguma questão ali polêmica e tal. E o Bolsonaro falou, não vou falar sobre isso não, tá ok? Amanhã a gente fala. Era um ataque à imprensa, né? Era um ataque à democracia, falta de transparência, um presidente que não sabe se comunicar. Mas como é o Lula, fica tudo bem. Fica tudo bem. Não responde jornalistas. Não eram só brasileiros, não. Brasileiros e de toda a América do Sul. Se recusou a responder. Primeiro teria uma reunião com o presidente do Chile que, repito, está contra o Nicolás Maduro. O que o Lula vai falar? Vai tentar convencer o Boric de que o certo é manter o Nicolás Maduro? Não sei. É possível que ele tente. É até possível que ele seja bem sucedido. Só aí, então, ele vai falar sobre a Venezuela, vai dizer o que ele pensa? Ele vai mudar de opinião depois da reunião com o Boric? Não, ele quer mudar a opinião do Boric. A dele vai continuar a mesma. Por quê? Repito, ele está no bolso do Xi Jinping e do Vladimir Putin. Eu nunca imaginei, pessoal, nunca imaginei
que a gente fosse chegar nesse fundo de poço. Tá? É um alçapão atrás do outro. Tá? Agora, já falei para vocês em diversas oportunidades e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Se o Maduro cair, a chance dele levar o Lula junto é muito grande. Não é à toa que o Lula tem tanto medo do Nicolás Maduro. O Maduro caindo, ele vai preso. O Trump vencendo as eleições, o Maduro é extraditado. E lá, ele canta mais do que canário. Alertado sobre queda de popularidade, Lula convoca reunião ministerial. Ontem eu trouxe para vocês a questão da floresta amazônica, dos índios Yanomamis, né? E a justificativa do governo para o aumento de mortes de Yanomamis em 2023, porque em 2024 a gente não sabe de nada, eles colocaram tudo em sigilo, foi que os números no governo Bolsonaro eram subnotificados. E o que você percebe aí? Que a preocupação do Lula não é com os 1.231 índios que morreram em 2023. A preocupação dele é com a imagem, né, de que ele matou mais do que o Bolsonaro, entre aspas. Tá? Se você diz que houve subnotificação no governo anterior, isso não diminui o número de índios mortos no governo dele. Então a preocupação dele deveria ser o quê? Diminuir o número de índios mortos. Mas a preocupação dele é a comparação com o governo anterior. Então o Lula só quer saber de imagem. Tá? É isso, o foco central do Lula é criar essa imagem do estadista, democrata, né? Até pouco tempo atrás ele sonhava em receber o Nobel da Paz, o cara que resolve conflitos, que para países, e o resultado, né, desse terceiro governo dele é o oposto, extremo. Né? Ele deu muito azar também, né? Porque tem esse conflito em Israel, tem um conflito na Ucrânia, e ele sempre está do lado errado. Né? Se esses conflitos não tivessem acontecido, ele poderia ter ficado na moita, mas ele foi obrigado a se mostrar. Né? E a popularidade dele, pessoal, está caindo, não é só por causa disso, não. É porque não adianta o IBGE divulgar dado, dizendo que o desemprego diminuiu, que a inflação está controlada, porque a dona de casa vai no supermercado. Minhas compras, eu moro sozinho, eu e 2 cachorros. Né? Uma compra semanal aqui na minha casa não dá menos de R$500. E não tem nada demais. É só coisa básica. Vocês imaginem a dona de casa, a mãe de família, o pai de família que vão ao supermercado, tem que fazer aquela feira gigantesca para 3, 4, 5, 6 pessoas. Todo mundo percebe. Então não adianta o Lula fazer reunião ministerial para discutir soluções, porque a solução é impossível para ele. É impossível para esse governo controlar a inflação. É impossível para esse governo fazer com que os preços regridam. Não tem como. A sensação de insegurança nas ruas não tem como resolver. A solução que eles sempre encontram tá ali, fica pairando entre esconder informações e adulterá-las, né, ou então criar uma cortina de fumaça jogando o Bolsonaro na frente. Só que não cola mais. Colou durante 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses. Depois, as coisas continuam piorando, o governo Bolsonaro cada vez mais distante e as pessoas param de acreditar nisso. O governo Lula é uma série infinita de erros. Como eu falei para vocês essa semana, eles não têm nada de bom para mostrar. Todos os índices pioraram. Assassinatos de LGBTs, índice piorou. Morte de índios, o índice piorou. Queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e na Mata Atlântica. Todos os índices pioraram. Então, nem as minorias que eles juraram proteger o meio ambiente estão sendo preservados. Tudo está piorando. E está todo mundo vendo. Eu falei para vocês, há muito tempo atrás, eu encontrei uma entrevista do Arthur Lira, na época que o Bolsonaro era presidente. Perguntaram para ele, é possível que um pedido de impeachment do Bolsonaro seja pautado? Ele falou, olha, para você pautar um pedido de impeachment, você precisa de 3 coisas. Primeiro, que o governo não seja popular. Bolsonaro era popular demais. Que não haja governabilidade, ou seja, diálogo entre o executivo e o legislativo, sem a necessidade, né, de ficar distribuindo emenda PIX para passar pauta. Né? O Bolsonaro tinha esse diálogo, ele conseguia circular bem no legislativo. Tá?
E a terceira coisa, pessoal, é uma economia ruim. No governo Bolsonaro, nós tivemos a pandemia e a recuperação foi exemplar para o mundo inteiro. No governo do Lula, sem pandemia, a economia é um desastre completo. Então, os 3 fatores que faltavam para o impeachment do Bolsonaro sobram para o impeachment do Lula. Tá? Aí fica faltando só o detalhe principal, que é o crime de responsabilidade, que eu tenho certeza que também não falta nesse governo. É só uma questão de você identificar e comprovar. E aí, pessoal, a cereja do bolo, né, a última peça que falta é a seguinte. A partir de agora, a partir do próximo ano, se o Lula cai, quem assume é o Alckmin como vice. A não ser que seja a chapa inteira, né, que o Alckmin esteja envolvido no rolo. Mas, a princípio, o Alckmin fica, não tem novas eleições. Então tá tudo ali prontinho para o Lula cair. Né? E como eu falo, não adianta ele fazer reunião porque ele não vai mudar a política econômica, ele não vai mudar a abordagem ideológica dele, então vai continuar caindo. A popularidade dele, que não existe já, né? A impopularidade vai continuar crescendo. A impopularidade. E o cenário cada vez mais ficando perfeito para a queda do Lula. Governo se nega a informar dados de vacinação de Janja. Alegação. Ela não ocupa cargo no governo. Como eu já falei na introdução, tá, pessoal? Nós bancamos as despesas da Janja. Não estou nem falando de despesa de casa, quando ela compra tapete, cama, sofá, carpete, roupa de banho, lençol de algodão egípcio. Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Porque, em tese, isso passa a fazer parte, né, do patrimônio público. Duvido muito que a próxima pessoa que ocupe o Palácio da Alvorada vai querer usar roupa de cama e roupa de banho do Lula e da Janja. Mas tudo bem, em tese, passa a fazer parte, né, propriedade, né, do governo federal. Tá? Agora, as despesas de viagem da Janja, não. Qual o interesse público em bancar a Janja viajando o mundo inteiro acompanhando o Lula? Mas nós bancamos. A Janja foi a Paris representar o Brasil. Tava lá, as fotos oficiais. Líderes, chefes de Estado, posando para fotos com o Macron, com a Brigitte Macron. E lá estava a Janja, representando o Brasil. Foi aquela confusão para ela conseguir lá a credencial, justamente porque ela não era do governo. No final das contas, conseguiram a credencial para ela. Então, se nós bancamos a vida de luxo da Janja viajando pelo mundo, então nós temos o direito, sim, de ter acesso a essas informações através da Lei de Acesso à Informação. Foi o que tentou a Revista Oeste. Então, o que eles estão escondendo? O que eles estão escondendo? Lá naquela época, isso foi muito discutido. E aqui, ó, plataformas. Não estou defendendo nenhuma coisa nem outra. Tá? Isso aqui isso aqui é uma exposição de fatos. Existia muita suspeita de que pessoas que defendiam o uso das picadas, muitas dessas pessoas não estavam, né, se vacinando. Então, nada mais justo que essas pessoas que tanto defendiam, por livre e espontânea vontade, mostrem para a sociedade que realmente, não, eu estou pedindo aqui, estou exigindo que você faça isso, mas eu estou fazendo também, eu estou dando o exemplo. A Janja foi uma que fez isso. A gente teve exemplos. Randolph Rodrigues apareceu em foto como se estivesse tomando a picada. Depois ele aparece em uma outra foto, no mesmíssimo dia, com a mesma camisa, segurando o outro braço. Será que ele tomou? Teve também o Lula, né? Uma vez que ele foi ali tomar uma picada, e você vê as imagens ali, né, as imagens do momento, né, que o Geraldo Alckmin supostamente teria dado ali a vacina para o Lula. É muito difícil você acreditar que de fato ele tenha recebido. Né? Mas, beleza, isso é uma outra história. Agora, se a Janja fez tanta propaganda pró-vacina, né, reclamou tanto do Bolsonaro porque ele supostamente sabotou a vacina, que é uma grande lorota, e nós estamos bancando a vida de luxo da Janja, ela tem que fornecer, sim, através da Lei de Acesso à Informação, os dados da sua carteira de vacinação, assim como o senhor cachaceiro. Estão escondendo alguma coisa. Talvez a Janja faça parte desse grupo de pessoas hipócritas que defendiam aí a vacinação em massa, obrigatória, e abriram mão de fazer a mesma coisa. Tá? Agora, na época do Bolsonaro era diferente. Vocês têm uma ideia, pessoal? O Conselho Tutelar foi bater na casa do Bolsonaro para cobrar a carteira de vacinação da Laurinha.
que nem tinha idade. A Laurinha não tinha idade para que fosse exigida a vacinação dela. Mas o Conselho Tutelar foi bater lá. Teve gente vomitando na internet dizendo que o Bolsonaro tinha que perder a guarda da filha porque não tinha vacinado. Né? Vejam só que coisa louca. E, para completar, pessoal, a dona Michele, que não tinha obrigação nenhuma de mostrar, já não era mais nem primeira-dama, foi lá, pegou a carteira de vacinação dela e colocou na internet para quem quisesse ver. Estão inventando aí que eu tenho carteirinha de vacinação falsa. Tá aqui minha carteira de vacinação, fui vacinado nos Estados Unidos. Ainda postou a foto com o médico que fez a aplicação. Aí vocês veem a diferença. Né? Uma família que é perseguida, mesmo que o Bolsonaro não precisasse tomar, que a Laurinha não precisasse tomar, e que a dona Michele tenha mostrado que tomou, perseguição imperava. Agora, com essa família de corruptos, né, a família cachaça, é o oposto. Ninguém cobra nada do Lula e quando a Janja é cobrada, inventa uma desculpa para não fornecer as informações. TCU livra Lula de devolver relógio e abre brecha para ajudar Bolsonaro. Vejam só a maldade na chamada, né, da matéria. O caso é do Lula, mas tem que meter o Bolsonaro no meio. Tá? A verdade é a seguinte, tá, pessoal? Para começar, o Lula saiu do Alvorada com 11 containers industriais abarrotados de presente. Ele próprio disse que não tinha onde botar. Ele também falou que tinha até trono africano. Mas a discussão aqui se limita ao Piaget, a esse relógio. O resto, Deus sabe, tá? Enfim, a regra vigente, enquanto o Bolsonaro era presidente, era a seguinte: se o presente for personalíssimo, ou seja feito especialmente para o presidente, ele pode ficar com esse presente. Por exemplo, Bolsonaro vai para a Arábia Saudita. Aí tem um relógio Rolex lá de 100 mil dólares, que seja, perdido lá em cima da prateleira, e o príncipe pega esse relógio, Bolsonaro tá aqui, eu gosto de você, toma esse relógio aqui de 100 mil reais. Isso não é um presente personalíssimo. Por quê? Ele não foi feito, né, ele não foi construído para, especificamente, o Jair Bolsonaro. Agora, nesse caso tão polêmico, as tais joias, relógios e joias foram feitas para o Jair Bolsonaro. Se não existisse Jair Bolsonaro, não existiam joias. Então, é um item personalíssimo e a lei vigente à época, repito, permitia que o Bolsonaro ficasse com essas joias, tá? O entendimento na época do Lula era o mesmo? Pesquisem aí que vocês vão descobrir, tá? Não será surpresa para ninguém. Depois disso, depois que o Bolsonaro deixa a presidência, o entendimento muda, mas isso não retroage. Tá? A lei só retroage em benefício do réu. Nesse caso seria prejudicial, né? Não que o Bolsonaro seja réu, se bem que sei lá, a coisa está tão maluca aí que a gente nem sabe mais. Então não tinha como fazer, não tem como você aplicar no passado uma regra que vai prejudicar a pessoa que na época não cometeu crime algum. Tá? Aí chega o TCU, já tinha falado isso, já tinha alertado, né, já tinha publicado um parecer dizendo que o Bolsonaro podia ter ficado com a joia, não tinha nada errado com isso, e agora estende esse entendimento para o Lula e o tal do relógio Piaget. Então, o erro da matéria aqui é o seguinte, é dizer que a decisão favorável ao Lula abre brecha para o Bolsonaro. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O TCU já tinha publicado um parecer dizendo que o Bolsonaro podia ficar com as joias. É o entendimento do Bolsonaro, tá? Que é o entendimento correto, que favorece o Lula. Inverteram a ordem das coisas. Tá? É um cinismo atroz. Só que a treta, pessoal, começa com essa matéria aqui. Lula se diz usado pelo TCU para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver relógio. Repetindo, tá? Para vocês entenderem. O TCU, lá atrás, já tinha dito que o Bolsonaro podia ficar com as joias. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o Lula repetindo o que a imprensa diz, a narrativa da imprensa que provavelmente, ou com toda certeza, é combinada. Só, pessoal, que lá em 2022... o Lula prometeu vaga no STF para um monte de gente. Para um monte de gente. E essa galera tá toda chupando o dedo. Né? O Zanin até que não, nem tanto, né? Porque todo mundo sabia que ele ia colocar o Zanin. Agora, quando o Flávio Dino vai lá e fura a fila, aí teve uma turma aí que não curtiu muito não. Tá? O cara entrou aí de
furou a fila, passou na frente de todo mundo. Entrou de penetra na fila. Tô aqui esperando na boa, pô. Aí esse cara vai lá, entra, fura a fila. Tá errado. Tá errado, né? Em 2022, pessoal, um dos maiores defensores do nosso sistema eleitoral foi um cidadão chamado Bruno Dantas, que lá atrás era presidente do TCU e continua sendo até hoje. Portanto, essa decisão do relógio passa pelo Bruno Dantas. Então o Lula está acusando o presidente do TCU de tê-lo usado para favorecer o Jair Bolsonaro. Bruno Dantas, que sempre foi um aliado de primeira ordem do Lula, do Alexandre de Moraes, da turma do STF. Então, pessoal, vocês liguem aí os pontos que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Não estou contando fofoca pela metade, primeiro porque não é fofoca, são fatos, são conhecidos por todo mundo, tá? A única coisa que eu fiz aqui é condensar tudo em um vídeo só. Agora, não me peçam para sair aqui falando tudo numa sequência lógica, exata, perfeita, porque quem tem medo, e eu sei muito bem o que pode acontecer quando você mexe com o BD. Beleza? Sócio de gigante dos transportes de São Paulo é preso em operação contra o PCC. Vamos ler um trechinho da matéria. O advogado Ahmed Hassan Saleh, pelo nome vocês já sabem a origem do sujeito, né? Conhecido como Mude, acionista da empresa de ônibus UPBus, foi detido por policiais civis de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A prisão ocorreu durante uma operação contra o primeiro comando da capital PCC, a maior facção criminosa do Brasil. Começamos com o escândalo em si. Tá? Um membro do PCC, que é sócio de uma empresa de ônibus. Eles usavam, né, não só ele, como outros sócios da empresa, todos ligados ali ao PCC, usavam essa empresa, são duas empresas de ônibus, na verdade, né, para lavar dinheiro do tráfico. E a polícia estava investigando há um bom tempo, né, e finalmente essa operação foi deflagrada. Tá? Agora, pessoal, vejam essa outra matéria de 2024. Tá? Sócios de empresas de ônibus ligadas ao PCC doaram para o PT e o antigo DEM de São Paulo. São exatamente as mesmíssimas empresas. Tá? Então, a gente já tem aí o escândalo dos membros do PCC que, por algum motivo, né, a justiça permite que sejam sócios de uma empresa de ônibus, vocês vão ver daqui a pouquinho que isso não é novidade, eles serem do PCC, né? E os caras doaram dinheiro para o PT de São Paulo. Para quem não sabe, o PT de São Paulo é a base política de quem? De um certo cachaceiro do Brasil. Só, pessoal, que esse esquema aí não é de agora. Vejam aí. Quadrilha usava garagens de empresas de ônibus como depósito de drogas, né? Matéria de julho de 2022. Exatamente as mesmas empresas. Quem é citado na matéria? O Ahmed, esse advogado que foi preso agora. Ou seja, nós temos há pelo menos 2 anos o PCC usando essas empresas para lavar dinheiro do tráfico de drogas e usando as garagens para armazenar entorpecentes. E só agora, né, só depois de 2 anos é que o cara foi preso. Aí vocês percebem, pessoal, como a justiça no Brasil é lenta. Os patriotas do 8 de janeiro foram presos no mesmo dia, nunca mais saíram da papuda. Agora, esse cara aqui e outros membros do PCC, sócios de uma empresa de ônibus legal, um CNPJ, gente. Há 2 anos, todo mundo sabendo da operação dos caras, há 2 anos operando, e só agora o cara é preso. E daqui a pouquinho vão arrumar um habeas corpus pro cara. E ele vai ser solto. Ele vai ser solto rapidinho, pessoal. Em 2017, esse mesmo cara recebeu um habeas corpus de um tal de Luiz Fux. Tá? Não vamos entrar em detalhes, não, mas ele foi preso, né, em 2017 recebeu um habeas corpus do Luiz Fux. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Temos uma empresa que tem como sócios membros do PCC, tá? O que já é por si só um absurdo que seja permitido que essas pessoas usem seus CPFs, né, para serem sócios de um CNPJ, usando essas empresas para lavagem de dinheiro. E há pelo menos 2 anos, a polícia já sabia, a justiça já sabia também, que, além de tudo isso, eles usavam as garagens da empresa
para armazenar entorpecentes, tá? É surreal que a gente tenha que mostrar lado a lado, contrapor essas duas matérias. Uma de julho de 2022 e outra de agosto de 2024. 2 anos, tá? E mostrei para vocês também que essas empresas doaram dinheiro para a campanha do PT, para o partido PT de São Paulo, base primária eleitoral do atual presidente da República. Agora, a gente vai à ligação entre essas empresas e o filho do Lula, tá? Vamos ler a primeira matéria. Abril de 2024, matéria desse ano, abril de 2024, e vocês ficaram sabendo disso aí. Contador do filho de Lula é alvo de busca pela GAECO. Ele e a esposa dele ganharam, né, entre aspas, 640 vezes na loteria. Agora vamos ver aí um trechinho dessa matéria que vai conectar todos os pontos. De acordo com o GAECO, Martins, outro membro do PCC sócio das empresas, ocultou e dissimulou a natureza, origem, a localização, a disposição e a movimentação de valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa para aquisição, em nome próprio, de 58 cotas do capital social da UPBUS, avaliadas em R$ 7.168.800 entre os anos de 2015 e 2021. Além de relações com o grupo de Martins, Muniz teria relação ainda com os principais líderes do PCC envolvidos com a empresa. Seriam, segundo o GAECO, Silvio Luiz Correia, o Cebola. Foragido por ter sido condenado por tráfico de drogas, ele foi solto no plantão judicial pelo desembargador Otávio Henrique de Souza Lima, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Posteriormente, aposentado compulsoriamente após soltar outro traficante, Wellington Xavier dos Santos, o Capoava. Detalhe, esse desembargador foi aposentado compulsoriamente, recebendo mais de R$50 mil por mês. Cebola é relacionado a outro personagem conhecido de Muniz, o advogado Ahmed Hassan Saleh, o Mudi. Opa, que o negócio fedeu. Agora o negócio fedeu de verdade. Vamos recapitular aqui para quem tá meio perdido, tá? Muniz é o contador do filho do Lula. Ele e a mulher dele ganharam, entre aspas, 640 vezes na loteria. Tá? Muita sorte. Sorte demais, né? O contador do filho do Lula. E ele tem ligações com essas empresas que têm como sócios membros do PCC, entre eles o tal do Ahmed, o advogado, que acaba de ser preso nessa operação de agosto de 2024. Então, pessoal, meu Deus do céu, o contador do filho do Lula é o mesmo contador dos traficantes do PCC que lavavam dinheiro se utilizando de empresas de ônibus de São Paulo. Tá? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Agora, aquela pergunta, imagine se fosse um filho do Bolsonaro. Imagine se fosse um filho do Jair Bolsonaro. Mas como é o filho do Lula, ninguém faz essas conexões, pessoal. Ninguém. Vocês não vão ver o Globo falando isso. Vocês não vão ver o UOL falando isso. Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis. Ninguém. Ninguém. Ligação praticamente direta com o filho do presidente da República, com um sujeito que foi preso hoje, sócio de empresas de ônibus, né, e que é do PCC. Sem contar que essas empresas davam dinheiro para o PT de São Paulo. Olha, é incrível no que transformaram o jornalismo brasileiro. Isso que eu fiz aqui foi uma pesquisa de 15 minutos, pessoal. De 15 minutos em um celular. Aí vocês pegam aquelas redações gigantescas, nababescas, com centenas de pessoas, né, jornalistas aí respeitados pelo STF, imprensa profissional, essa sim merece crédito. E ninguém tem a vontade, a coragem, a capacidade de fazer um negócio desse, que, repito, 15 minutos. Aí tem gente que não entende porque as pessoas abandonam a imprensa profissional
para se informarem através de redes sociais, de influenciadores, pessoas que fazem trabalho sério, modéstia à parte, como eu. Tá? Então tá aí. Se vocês perderam algum detalhe, é só assistir de novo. Mas eu acho que ficou muito claro, né? Desde julho de 2022, pelo menos, que a justiça tem conhecimento disso. E só agora prenderam o cara dessa vez, porque ele tinha sido preso antes, mas, né, o Perucão foi lá e liberou lá o habeas corpus pro cara sair da cadeia, tá? Não tive como pesquisar sobre isso, porque tá tudo em sigilo de justiça. Mas é isso. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí.